fui diretor em outras administrações anteriores à do Mário Diney e posteriores à do Mário Diney, né? Não só como diretor de patrimônio, mas também como vice-presidente, salvo engano também como diretor de comunicação. Nós tínhamos uma possibilidade de fazer uma divulgação do Instituto, mas enfim, essa denominação da diretoria era algo quase que pro forma, porque nós trabalhávamos quase que em conjunto, sempre com os mesmos objetivos, né? Então, a do Mário Diney foi uma administração muito interessante, porque o Mário Diney é uma figura importante na nossa história, não só porque ele é uma pessoa que se faz presente sempre, como ele conhece muito da história. Então, o Mário Diney, eu diria assim, é quase que um arquivo vivo. Nós tivemos durante muito tempo, pelo menos de todas as administrações que eu participei, uma tentativa de nos desligarmos desse empréstimo que a Ordem fazia de um espaço para que o Instituto funcionasse. E era o que acontecia. Nós tínhamos o terceiro andar do edifício Maringá, emprestado pela Ordem, onde nós tínhamos um auditório, instalado até modestamente, mas era um auditório, lá, coisa assim, de 70, 80 lugares, e mais um espaço para a secretaria e sala de reuniões da diretoria, coisa assim bastante modesta. E sempre lutamos com relação a isso, buscando uma sede própria, né? Porque aí o Instituto poderia realmente se tornar algo independente e desligado da Ordem, apesar de que esse desligamento da Ordem não seria muito conveniente para o Instituto, porque como a Ordem é uma organização mais economicamente mais sólida, nós dependíamos muito disso também, porque o Instituto sempre brigou muito, lutou muito por essa questão financeira. Mas a sede era uma sede que dava espaço para essas situações. Eu mesmo fiz palestras lá, e seguidamente nós trazíamos convidados, até pessoas de fora, que sem nenhum constrangimento eram bem recebidos e funcionavam bem nessa sede modesta, espartana ao máximo, mas funcionava bem. Nós usávamos bem nesse espaço. Nossas reuniões de diretoria eram todas as quintas-feiras, como parece que ainda é hoje. As quintas-feiras, não sei se toda semana hoje, mas na época era toda semana. Então nós fazíamos uma reunião da diretoria, compareciam pelo menos alguns 2 ou 3, mais alguns advogados, membros do Instituto, e discutíamos questões do dia a dia, da própria atividade forense, da própria sociedade de modo geral. Politicamente, o Instituto sempre dava alguns pitacos das questões políticas. E depois da reunião, que se estendia até 8h30, 8h30 da noite, íamos jantar. E, invariavelmente, nós íamos jantar toda quinta-feira. E havia um episódio muito gozado, que o Mário Diney, ele ia aos jantares, né? E não sei por que razão, ele nunca pedia um prato. Só que quando via o prato de todos, ele pegava um pouco de cada um. Até que um dia nós fizemos tomamos uma decisão. Ninguém pede nada enquanto o Mário Diney não pedir, porque senão chega na hora da janta, o Mário Diney se serve de um pouco de cada. Não, deixa eu experimentar isso aqui. Era muito gozado. Mas era uma figura maravilhosa, tenho uma grande admiração por ele. Ele mantinha o mesmo comportamento, né? Mas sempre muito seguro, né? Muito seguro e com opiniões muito bem colocadas, de um modo geral. Não tomava decisões precipitadas, né? Sempre muito consciencioso daquilo que estava fazendo, com muita segurança. E sempre muito cuidadoso ao tomar decisões, né? Não era assim uma pessoa atirada para qualquer tipo de procedimento, não, ele sempre tinha muito cuidado com relação a isso, muito educado. O Mário sempre foi muito educado. O Marcelo, nessa época, não participava tão ativamente, né? O Marcelo sempre foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho dele, né? De professor, de estudioso, de escritor de livros. O Marcelo eu conheço muito bem, ele foi inclusive meu colega de escritório, e sempre foi muito trabalhador, né? Então ele não dispunha de muito tempo para participar das reuniões. Ele comparecia, mas não com muita frequência. Então a finalidade do Instituto sempre foi essa, cultural, quer dizer, um braço cultural da estrutura, né, da comunidade de advogados do Estado do Paraná, né? Não está ligado a outros institutos, nem faz parte necessariamente do Instituto Brasileiro dos Advogados, que em tese seria a organização maior, né? Apesar de que, historicamente, a Ordem dos Advogados surgiu do Instituto dos Advogados, né? Então, primeiro houve o Instituto para depois surgir a Ordem. Mas são duas entidades diferentes,
com funções diferentes, com trabalhos diferentes, tanto que a ordem congrega todos os advogados. Né? Para ser advogado tem que estar inscrito na ordem. Se não for inscrito na ordem, não é advogado, é bacharel em direito, mas não é advogado. E como advogado, ele pode se inscrever no instituto passando por esse processo para chegar à condição de membro. Na verdade, politicamente o Brasil sempre envolve muitas pessoas, né? A política brasileira envolve sempre as pessoas, né? E com isso é difícil afastar uma entidade que tem advogados, né? Que você sabe que são sempre muito dispostos a dar pitacos nessa história, né? É muito difícil afastar o instituto disso. Fui sempre contra isso, tá? Sempre que a própria diretoria pretendia se envolver em algum tema político, eu votava contra, porque eu achava que o instituto tinha que se manter na sua condição de organismo cultural e, nesse sentido, conduzir a sua trajetória. Né? Sempre fui contra. Mas, e assim mesmo, o Instituto participava de vez em quando de alguma outra manifestação. Não sempre. O Instituto sempre se cuidou muito com relação a isso. Mas, às vezes, que pretendia se envolver, eu votava contra. Com o Mário Diné, isso não ocorreu. Porque o Mário Diné é muito cuidadoso nas suas decisões, nas decisões da própria diretoria. Ele se ponderava muito. Ora, vejam bem, esse envolvimento pode não ser considerado salutar, essa dinâmica não condiz com o Instituto, nós vamos nos expor muito, entendeu? Mesmo com o Collor, com toda aquela atrapalhada da administração do Collor, né, que foi algo extremamente relevante e causou para nós problemas muito sérios, né, financeiros, lógico, com aquele confisco monstruoso que ele fez. Mas, na verdade, nós pouco nos envolvemos nisso, sabe? Com relação a impeachment, posterior a isso, o Instituto não costuma participar disso. Hoje, por força das administrações mais recentes, especialmente da atual, já há um envolvimento maior na área política, né? Porque a própria situação do país exige esse tipo de situação. Talvez, na minha época, se isso acontecesse, como está acontecendo hoje, nós não tivéssemos conseguido segurar, como seguramos esse envolvimento. O Mário Diné, como eu te falei no início, ele é um personagem que preza demais a história, né? Ele acha o passado relevante para se manter o futuro, né? E o presente, inclusive. Então, a decisão do Mário foi uma decisão bem apropriada e nós aprovamos inteiramente. Eu lembro bem dessa palestra, que foi uma palestra que tratava de um assunto na época bem relevante, que era a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, e que hoje é conhecida como sociedade limitada. Infelizmente, tem que eliminar essas palavras todas, porque eram absolutamente desnecessárias, né? Mas como ela foi criada em 1919, com o decreto 3.708, né, ela era uma lei extremamente pobre em regulamentação, ela tinha 18 artigos, e cada um deles era um problema. Em razão disso, é verdade, cada um deles tinha um problema e por isso os tribunais tinham a cada instante que resolver questões entre sócios e a sociedade. Eu lembro bem dessa palestra, apesar do tempo decorrido, porque, modéstia à parte, foi uma palestra muito bem feita. Que bom. E está gravada, né? Pois é. Então, o advogado que tiver interesse em ouvir este passado, porque historicamente é importante também você relembrar isto, né? Como eu sempre digo, dizia o Mário Diné, a história é importante, né? Patrimônio, não tinha nenhum, né? Nós tínhamos uma grande dificuldade de pagar as contas. Então, o nosso patrimônio era muito mais assim, em termos de biblioteca, né? Nós tínhamos uma biblioteca já de informação na época, que hoje já está bem estruturada, por doação, nós recebíamos muita doação de advogados, né? De advogados falecidos que deixavam para o Instituto. Então, esse era o patrimônio do Instituto, né? Fora daí não tínhamos mais nada, absolutamente mais nada. Tanto que a sede só foi adquirida na gestão do Reinaldo Rocha Loures. E o jovem é muito bem admitido no Instituto. Nós temos tido uma renovação de quadros muito interessante, sempre admitindo novos membros. Nós não temos absolutamente nada contra o jovem, muito pelo contrário. Eu acho que o jovem hoje é um estudioso, traz novidades importantes e tem feito trabalhos muito bons. Nós temos autores hoje, em vários ramos do direito, jovens, né? E que fazem trabalhos magníficos. Tanto na área da própria estrutura da atividade forense, né? Do advogado que atua no fórum. O advogado jovem é muito respeitado, eu tenho muito respeito pelo jovem. E sempre tive boas experiências com o jovem. Então, o jovem, se puder se inscrever, se precisar contar com algum apoio, eu tenho total apoio de pretender ser membro do Instituto.
O Instituto dos Advogados, durante um tempo, o advogado, de um modo geral, isso ostentava esse título, até como um currículo, né? Sou membro do Instituto dos Advogados do Paraná. Então, eu acho que é importante, porque é a confirmação de que ele culturalmente foi aprovado numa entidade que preza exatamente esse ramo do direito.